Oi, queridos, como vão vocês? Saudades, aqui é a Rosana de Rosa e a gente vai falar hoje sobre reencarnação e karma. Então, gente, o karma, né, os amigos já explicaram, alguns deles, gostei muito da explicação. A palavra em sânscrito quer dizer ação. É uma palavra milenar, não foi criada recentemente, né? Que para muitos o karma ainda retrata essa questão do pagamento aos erros cometidos. Se você cometeu um delito, você vai ter que sofrer algo parecido para acertar. Alguns chamam de acerto de contas, de balança de débito e crédito, é um olhar de que somos devedor. Então o karma traz isso, tem esse peso, né? Uma ideia mosaica, lembra bastante do que Moisés retratou. O olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga. Então o Espiritismo, gente, através de Kardec, ele vem atualizar essa visão do karma como a lei de causa e efeito, a causalidade. Tudo que penso e faço determina efeitos. Esta lei nos rege a existência. Por exemplo, no animal, ele age por automatismo, ele não consegue fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre-arbítrio, né? Ele ensaia, está se ensaiando para a vida, né? O início. Esse princípio espiritual que caminha nessa evolução, quando chega no homem, né, esse ser primitivo, ele vai desabrochar com essa capacidade agora de escolher, né, e nessa escolha, neste uso do seu livre-arbítrio, é que surge o espírito, que nasce esse ser espiritual que está caracterizado por essa sua, vamos dizer assim, capacidade de escolhas e por ser escravos das suas escolhas. Então nós temos capacidade de escolher, mas ao mesmo tempo estamos escravizados no tipo de escolhas que fazemos, dependendo de como é. Dependendo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Então a lei do karma é uma lei física, é uma lei de fatalidade. E a lei de causa e efeito que o Espiritismo apresenta é uma lei moral, é uma lei divina, né? Então ela foi feita para a gente poder crescer. Todo efeito tem sua causa, essa é a explicação. O homem, ele é livre para decidir e responsável pelas suas decisões. Não há pagamento, há responsabilidade, né, naquilo que você desencadeia. Então, cada um recebe de acordo com as suas obras, está lá no Evangelho. Há sempre uma colheita daquilo que você plantou, isso também está no Evangelho. Então, na verdade, o que a gente vive no processo da reencarnação, né? O que é a reencarnação, né? A reencarnação é um processo da natureza, faz parte desse ciclo de evolução do espírito, né? Um processo educativo onde a gente volta para uma nova oportunidade, um novo ego, um novo corpo, né? Às vezes alguns membros novos da família, às vezes um outro lugar, né? Um outro país, uma outra língua. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos o quê? Subordinados a essa cor da pele, o sexo, a estrutura familiar, a cultura, que vai ser assim muito determinante nas influências que a gente vai receber na nossa primeira fase. Então, nesse processo da reencarnação, gente, aquilo que a gente escolheu utilizar como livre-arbítrio, escolheu fazer em outras vidas, a gente vai assumir as responsabilidades do que a gente desencadeou daquilo. Então, se eu desencadeei através das minhas atitudes para com alguém, um desequilíbrio nessa pessoa, é mais do que natural que eu, através de uma ligação energética que nós fazemos, porque nós nos linkamos ao outro, não só pelo amor, a gente linka também pelo desafeto que a gente gera um pelo outro. Veja bem, se você ama alguém, você lembra, cumprimenta, liga, quer saber como está. Mas se você odeia alguém, gente, ou se você está magoado com alguém, essa pessoa vem também no seu pensamento. Essa pessoa, você ficar lá fuçando no Facebook dela para ver o que
ela fez, se ela está feliz, o que houve. Então essa pessoa fica no seu contexto mental, como também fica alguém que você ama. Então, através desse link que nós criamos com a pessoa, quando nós sentimos algo por ela, que pode ser, vamos dizer, desconcertante, desagregador, essa necessidade de aproximação na outra vida é gerada dessa própria energia que nós nos ligamos um ao outro. E essa energia, como a vida é um processo de evolução, é levar o espírito a se purificar, a se transformar num ser angelical, ela vai propiciar que nós, através dessa atração energética que nós nos ligamos, a reencontrarmos estas pessoas, não necessariamente todas numa mesma vida, mas dependendo da possibilidade, para que nós tenhamos uma nova oportunidade de transformarmos aquela relação que até então ainda não é feita de amor em amor. Então pense, o que existe melhor do que dois inimigos de uma outra encarnação se encontrarem como mãe e filho? Então eles vão ter uma enorme chance de se amarem, enorme. Ah, mas mesmo assim pode haver desavença, as pessoas podem sentir animosidade uma pela outra, sim, mas nós temos inúmeras vidas para transformarmos essa relação numa relação de amor. Então, o objetivo da reencarnação, gente, é essa trajetória evolutiva do espírito imortal. Então, o método utilizado para evoluir são as experiências que o espírito vive, né? Ele ganha experiências na dimensão espiritual, quando está desencarnado, e na dimensão material, quando está reencarnado. Então, na matéria, nós passamos pelo momentâneo esquecimento das vidas pregressas, né? Gerando o quê? Uma nova chance ao espírito de recomeçar, né? Na primeira fase da infância, da juventude, nós temos o quê? A oportunidade de entrar novos conceitos através da educação dos pais, do carinho, através da escola, através, né, de tudo que a cultura nos oferece. A gente vai o quê? A gente vai implementando novas formas de lidar com essas questões internas de cada um. Então, o objetivo da evolução é trazermos à consciência as leis divinas que estão intrínsecas nesse ser imortal, estão lá adormecidas, que precisam ser lapidadas, né? Então, no retorno do espírito à vivência da matéria, ele vai ser desafiado a várias situações que vai possibilitar com que ele traga à luz, traga à consciência essas leis divinas. E essas experiências vão fazendo com que o ser possa ir evoluindo. Então, gente, deixe suas perguntas, vamos trocar. Eu condensei um assunto que existem inúmeros livros que a gente gasta um ano falando sobre isso, né, num curso que eu coordeno um ciclo de estudos num centro espírita, e a gente leva assim vários semestres falando sobre esse processo da reencarnação que eu condensei aqui em alguns minutos. Então, vamos lá. Se tiver pergunta, mandem, vai ser um prazer imenso a gente trocar. Grande beijo a todos e muita paz. Oi, queridos, como vão vocês? Saudades, aqui é a Rosana de Rosa e a gente vai falar hoje sobre reencarnação e karma. Então, gente, o karma, né, os amigos já explicaram, alguns deles, gostei muito da explicação. A palavra em sânscrito quer dizer ação. É uma palavra milenar, não foi criada recentemente, né? Que para muitos o karma ainda retrata essa questão do pagamento aos erros cometidos. Se você cometeu um delito, você vai ter que sofrer algo parecido para acertar. Alguns chamam de acerto de contas, de balança de débito e crédito, é um olhar de que somos devedor. Então, o karma traz isso, tem esse peso, né? Uma ideia mosaica, lembra bastante do que Moisés retratou. O olho por olho, dente por dente, é que se faz, é que se paga. Então, o Espiritismo, gente, através de Kardec, ele vem atualizar essa visão do karma como a lei de causa e efeito, a causalidade. Tudo que penso e faço determina efeitos. Esta lei nos rege a existência. Por exemplo, no animal, ele age por automatismo, ele não consegue fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo distinto. Ele não tem livre-arbítrio.
né? Ele ensaia, está se ensaiando para a vida, né? O início. Esse princípio espiritual que caminha nessa evolução, quando chega no homem, né, esse ser primitivo, ele vai desabrochar com essa capacidade agora de escolher, né? Escolher. E nessa escolha, neste uso do seu livre-arbítrio, é que surge o espírito, que nasce esse ser espiritual que está caracterizado por essa sua, vamos dizer assim, capacidade de escolhas e por ser escravos das suas escolhas. Então nós temos capacidade de escolher, mas ao mesmo tempo estamos escravizados no tipo de escolhas que fazemos, dependendo de como é. Dependendo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Então, a lei do karma é uma lei física, é uma lei de fatalidade. E a lei de causa e efeito que o Espiritismo apresenta é uma lei moral, é uma lei divina, né? Então, ela foi feita para a gente poder crescer. Todo efeito tem sua causa, essa é a explicação. O homem, ele é livre para decidir e responsável pelas suas decisões. Não há pagamento, há responsabilidade, né, naquilo que você desencadeia. Então, cada um recebe de acordo com as suas obras, está lá no Evangelho. Há sempre uma colheita daquilo que você plantou, isso também está no Evangelho. Então, na verdade, o que a gente vive no processo da reencarnação, né? O que é a reencarnação, né? A reencarnação é um processo da natureza, faz parte desse ciclo de evolução do espírito, né? Um processo educativo onde a gente volta para uma nova oportunidade, um novo ego, um novo corpo, né? Às vezes alguns membros novos da família, às vezes um outro lugar, né? Um outro país, uma outra língua. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos o quê? Subordinados a essa cor da pele, o sexo, a estrutura familiar, a cultura, que vai ser assim muito determinante nas influências que a gente vai receber na nossa primeira fase. Então, nesse processo da reencarnação, gente, aquilo que a gente escolheu utilizar como livre-arbítrio, escolheu fazer em outras vidas, a gente vai assumir as responsabilidades do que a gente desencadeou daquilo. Então, se eu desencadeei através das minhas atitudes para com alguém, um desequilíbrio nessa pessoa, é mais do que natural que eu, através de uma ligação energética que nós fazemos, porque nós nos linkamos ao outro, não só pelo amor, a gente linka também pelo desafeto que a gente gera um pelo outro. Veja bem, se você ama alguém, você lembra, cumprimenta, liga, quer saber como está. Mas se você odeia alguém, gente, ou se você está magoado com alguém, essa pessoa vem também no seu pensamento. Essa pessoa, você fica lá fuçando no Facebook dela para ver o que ela fez, se ela está feliz, o que houve. Então, essa pessoa fica no seu contexto mental, como também fica alguém que você ama. Então, através desse link que nós criamos com a pessoa, quando nós sentimos algo por ela, que pode ser, vamos dizer, desconcertante, desagregador, essa necessidade de aproximação na outra vida é gerada dessa própria energia que nós nos ligamos um ao outro. E essa energia, como a vida é um processo de evolução, é levar o espírito a se purificar, a se transformar num ser angelical, ela vai propiciar que nós, através dessa atração energética que nós nos ligamos, a reencontrarmos estas pessoas, não necessariamente todas numa mesma vida, mas dependendo da possibilidade, para que nós tenhamos uma nova oportunidade de transformarmos aquela relação que até então ainda não é feita de amor em amor. Então pense, o que existe melhor do que dois inimigos de uma outra encarnação se encontrarem como mãe e filho? Então eles vão ter uma enorme chance de se amarem, enorme. Ah, mas mesmo assim pode haver desavença, as pessoas podem sentir animosidade uma pela outra, sim, mas nós temos inúmeras vidas para transformarmos essa relação numa relação de amor. Então, o objetivo da reencarnação, gente, é essa trajetória evolutiva do espírito imortal.
Então, o método utilizado para evoluir são as experiências que o espírito vive, né? Ele ganha experiências na dimensão espiritual, quando está desencarnado, e na dimensão material, quando está reencarnado. Então, na matéria, nós passamos pelo momentâneo esquecimento das vidas pregressas, né? Gerando o quê? Uma nova chance ao espírito de recomeçar, né? Na primeira fase da infância, da juventude, nós temos o quê? A oportunidade de entrar novos conceitos através da educação dos pais, do carinho, através da escola, através, né, de tudo que a cultura nos oferece. A gente vai o quê? A gente vai implementando novas formas de lidar com essas questões internas de cada um. Então, o objetivo da evolução é trazermos à consciência as leis divinas que estão intrínsecas nesse ser imortal, estão lá adormecidas, que precisam ser lapidadas, né? Então, no retorno do espírito à vivência da matéria, ele vai ser desafiado a várias situações que vai possibilitar com que ele traga à luz, traga à consciência essas leis divinas. E essas experiências vão fazendo com que o ser possa ir evoluindo. Então, gente, deixe suas perguntas, vamos trocar. Eu condensei um assunto que existem inúmeros livros que a gente gasta um ano falando sobre isso, né, num curso que eu coordeno um ciclo de estudos num centro espírita, e a gente leva, assim, vários semestres falando sobre esse processo da reencarnação que eu condensei aqui em alguns minutos. Então, vamos lá. Se tiver pergunta, mandem, vai ser um prazer imenso a gente trocar. Grande beijo a todos e muita paz.